Carl Jung disse algo que vai te sacudir até o âmago. Ele afirmou que a individuação, o processo de se tornar você em sua essência mais pura, não te isola, ela te conecta. Ele foi claro, trilhar o caminho da autenticidade deveria trazer mais relacionamentos significativos, conexões verdadeiras, um sentimento profundo de pertencimento. Mas por que será que tanta gente que desperta acaba desaparecendo? Porque, quando começamos a nos encontrar de verdade, sentimos essa necessidade tão forte, quase incontrolável, de sumir da sociedade. Porque você está aí, agora, assistindo a isso de madrugada, e sabe exatamente do que eu estou falando? A resposta ficou enterrada por mais de um século. E em 2024, a doutora Kay Tai, lá no Instituto Salk, escaneou o cérebro de pessoas em isolamento, e o que ela descobriu explica esse paradoxo que o próprio Jung não conseguiu resolver completamente. Ela descobriu que as mesmas áreas do cérebro que reagem à fome de comida, reagem à fome de conexão social. A substância negra e a área tegmental ventral se iluminam da mesma forma quando você está privado de alimento e quando você está privado de contato humano. O seu cérebro trata a solidão como se fosse fome. Mas aqui está o ponto crucial. Pessoas despertas não estão fugindo da conexão em si. Elas estão escapando de algo que se disfarça de conexão, mas que está, lentamente, as matando por dentro. E Jung sabia disso. Ele mapeou esse território. E agora, Stanford está provando que ele estava certo em cada detalhe. Guarde essa informação, porque ela vai fazer todo o sentido daqui a pouco. Quando chegarmos ao final, você vai entender exatamente por que desaparecer não é uma fuga covarde. É a única forma de, finalmente, chegar. Jung definiu individuação como o desenvolvimento do indivíduo psicológico, como um ser distinto da psicologia geral, do inconsciente coletivo. É o processo de trazer o inconsciente pessoal e coletivo, a consciência, para que sejam integrados à personalidade como um todo. Parece simples, parece saudável, parece algo que deveria te tornar mais sociável, mais integrado, mais presente. Mas Jung escondeu algo crucial em seus textos. Ele disse que a pessoa que embarca na jornada da individuação precisa se diferenciar de grupos menores, da família, dos amigos, dos círculos sociais, até mesmo da sua etnia. Ele afirmou isso porque a individuação exige abandonar a persona, que é aquele conjunto de expectativas sociais, aqueles papéis inautênticos que você internalizou inconscientemente ao longo da vida. Você não pode se tornar quem você é de verdade, enquanto ainda estiver vestindo a máscara que os outros esperam que você use. E a única maneira de se livrar dessa máscara é se afastando de quem te conhece usando essa máscara. Isso parece contradizer o que eu disse antes. Jung afirmou que a individuação conecta, mas também disse que você precisa se separar. Afinal, qual é a verdade? A verdade é que Jung estava falando de dois tipos completamente diferentes de conexão. E é aí que a neurociência de Andrew Huberman entra em cena, para provar que Jung estava décadas à frente da ciência. A doutora Kay Tai descobriu, em fevereiro de 2024, que não existe substituto para a conexão presencial genuína. Ela afirmou que interações em mídias sociais podem até criar mais fome por interação social e te deixar ainda mais solitário. O cérebro sabe a diferença. O seu sistema nervoso percebe quando você está perto de pessoas, mas não está conectado de verdade. E aqui está o que ninguém fala.
Pessoas despertas não estão desaparecendo da conexão genuína. Elas estão escapando de interações que parecem conexão, mas que, na verdade, são performance social pura. Elas estão fugindo de relacionamentos onde precisam manter a persona ativada o tempo todo. Elas estão se afastando de grupos onde cada conversa é superficial. Cada interação é baseada em papéis sociais pré-definidos. Cada momento exige que você seja quem os outros esperam que você seja. O cérebro de uma pessoa em processo de individuação está literalmente se reconfigurando. E essa reconfiguração é incompatível com ambientes que exigem performance constante. Calma, porque o que vem agora é onde Jung estava mais certo e onde a ciência levou mais tempo para provar. Entre 2024 e 2025, pesquisadores publicaram estudos revolucionários sobre o que acontece no cérebro durante experiências espirituais intensas. O que eles descobriram foi que 3 redes neurais são fundamentais para entender esse fenômeno. A rede de modo padrão, a rede frontoparietal e a rede de saliência. Essas 3 redes trabalham juntas de formas que se transformam completamente quando a consciência se expande. O lobo parietal, que é responsável pela consciência espacial e pelo senso de si mesmo, fica menos ativo durante experiências espirituais intensas. Isso contribui para sensações de unidade, de conexão com algo maior, de dissolução das fronteiras entre você e o mundo. Mas essa mesma desativação torna impossível manter a persona social ativada. Você não pode, simultaneamente, experimentar expansão de consciência e manter a máscara social funcionando. O cérebro simplesmente não consegue fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. É como tentar respirar e prender a respiração ao mesmo tempo. São processos mutuamente exclusivos. E tem mais. Os pesquisadores descobriram algo chamado hipofrontalidade transitória. Durante estados alterados de consciência, incluindo meditação profunda e experiências místicas. O córtex pré-frontal, que é a região responsável pelo controle social, pela inibição de comportamentos, pela manutenção da persona. Essa região fica temporariamente desregulada. Pense nisso. A mesma área do cérebro que te permite manter a máscara social funcionando é a mesma área que se desativa durante experiências de expansão de consciência. Não é coincidência. É arquitetura neurológica fundamental. Jung mapeou isso há 100 anos. Sem tecnologia de neuroimagem. Ele chamou de confronto com o inconsciente. A ciência agora chama de desregulação transitória do córtex pré-frontal. São a mesma coisa, descritas em linguagens diferentes, separadas por um século. E aqui está o detalhe que muda tudo. Jung descreveu 4 fases alquímicas na transformação psicológica. A primeira é nigredo, o escurecimento, onde o ego começa a morrer. A segunda é albedo, o clareamento, que envolve retirada do mundo e reflexão intensa sobre a direção e o propósito da vida. A terceira é citrinitas, o amarelamento, onde a consciência superior começa a emergir. E a quarta é rubedo, o avermelhamento, a união dos opostos e o renascimento completo. Jung não estava sendo poético. Ele estava descrevendo um processo neurobiológico que a ciência moderna agora confirma etapa por etapa. O que pessoas despertas chamam de necessidade de desaparecer corresponde exatamente à fase de albedo. É a retirada necessária para que a reflexão intensa possa acontecer.
O problema é que muitas pessoas ficam presas nessa fase, sem saber que existem mais duas depois dela. Guarde isso, porque vai se conectar com o que vem a seguir. O próprio Jung atravessou isso. Depois do rompimento com Freud em 1913, ele entrou em um período intenso, que durou até 1919. 6 anos de confronto com o inconsciente. Ele se isolou. Ele mergulhou nas profundezas da própria psique. Ele documentou tudo no que hoje conhecemos como o Livro Vermelho. E foi desse período que surgiram suas teorias mais importantes sobre individuação, sombra e renascimento psicológico. Ele não estava fugindo. Ele estava passando pelo processo que mapeou para todos nós. Mas aqui está o detalhe crucial que poucos percebem. Jung voltou. Depois de 6 anos. Ele retornou à sociedade transformado. Ele construiu relacionamentos profundos. Ele formou uma comunidade de pessoas igualmente transformadas. Ele se conectou de formas que só foram possíveis porque ele passou pelo processo de diferenciação primeiro. Isso nos leva à contradição aparente que precisa ser resolvida. Jung disse explicitamente que você nunca pode chegar a si mesmo construindo uma cabana de meditação no topo do Everest. Ele disse que você será visitado apenas pelos seus próprios fantasmas e que isso não é individuação, porque você estará sozinho consigo mesmo e o self não existe assim. Ele disse que individuação só é possível com pessoas, através de pessoas. Isso parece contradição total. Primeiro ele diz que você precisa se separar. Depois ele diz que você precisa de pessoas. O que ele realmente quis dizer? O que ele quis dizer é que existem 2 fases distintas. E a ciência agora confirma que ambas são neurologicamente necessárias. A primeira fase é separação. É o afastamento dos grupos que te conhecem pela persona. É a retirada das interações que exigem performance constante. É o período de albedo, onde você reflete intensamente sobre quem você realmente é, sem a máscara. Mas essa fase tem um propósito específico. Não é fugir permanentemente. É criar espaço para que a reorganização neural aconteça sem interferência externa constante. Andrew Huberman explica que neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar, requer urgência, foco e sono adequado. Ele chama isso de plasticidade adaptativa autodirigida. E essa plasticidade acontece de forma muito mais eficiente quando você não está constantemente ativando os mesmos circuitos sociais de sempre. Quando você está com as mesmas pessoas, fazendo os mesmos papéis em ambientes familiares, e seu cérebro entra em piloto automático. Os mesmos circuitos são ativados repetidamente. As mesmas respostas são disparadas. Você não está criando novos caminhos neurais, porque está preso nos antigos. O isolamento estratégico interrompe esse ciclo. Ele força o cérebro a processar sem os gatilhos habituais. Ele cria o espaço necessário para que novos padrões possam se formar. Mas aqui está o que Jung entendeu e que poucos compreendem. A segunda fase é retorno. E o retorno precisa acontecer. Sem o retorno, o isolamento se torna patológico, não transformador. Jung alertou sobre isso repetidamente. Ele disse que o eremita no topo da montanha não está individuando, ele está fugindo. A diferença entre transformação e fuga é que a transformação inclui retorno. A transformação é temporária por design. A fuga é permanente por medo. E aqui está onde pessoas despertas cometem o erro mais devastador de todos.
Elas experimentam o alívio do isolamento inicial. Elas sentem a paz de finalmente poder existir sem performance. Elas descobrem clareza mental que nunca tiveram cercadas de demandas sociais constantes. E elas confundem o alívio temporário com o destino final. O isolamento deveria ser uma fase. Elas transformam em identidade. E o cérebro, que precisava dessa pausa para se reorganizar, começa a sofrer as consequências do isolamento prolongado que nunca deveria ser permanente. A doutora Keitai descobriu que temos neurônios específicos para a solidão no núcleo dorsal Reife. Ela descobriu que o cérebro trata isolamento social prolongado como uma forma de privação, similar à fome. A dopamina nesses circuitos se torna aversiva. O sistema começa a gerar desconforto crescente como forma de te empurrar de volta para a conexão. Em um estudo de 2020 realizado em colaboração com Rebecca Sachs, do MIT, 40 participantes passaram um dia inteiro em isolamento completo e depois foram submetidos à ressonância magnética funcional. Os resultados foram impressionantes. As imagens de comida e de socialização ativaram exatamente as mesmas áreas do cérebro, especificamente a substância negra pars compacta e a região tegmental ventral. Seu cérebro, literalmente, processa a fome de conexão da mesma forma que processa a fome de alimento. Não é metáfora, é neurobiologia. Mas pessoas despertas frequentemente interpretam esse desconforto errado. Elas pensam que é mais um sinal de que o mundo lá fora é incompatível com quem elas se tornaram. Elas interpretam o alarme do cérebro como confirmação de que devem se isolar ainda mais. E assim, o ciclo se perpetua. Isolamento gera desconforto. Desconforto é interpretado como confirmação de incompatibilidade. Incompatibilidade percebida justifica mais isolamento. Jung mapeou isso há 100 anos. Ele chamou de inflação do ego, quando a pessoa se identifica demais com o processo de individuação. Ela começa a se ver como especial demais para o mundo comum. Ela confunde diferenciação saudável com superioridade patológica. E a neurociência agora mostra que isso tem correlatos cerebrais específicos. A rede de modo padrão, que processa autorreflexão e narrativa pessoal, pode se tornar hiperativa durante isolamento prolongado. A pessoa fica presa em loops de pensamento sobre si mesma, sobre sua jornada, sobre sua singularidade. E quanto mais ela pensa sobre isso, mais convicta fica de que é diferente demais para retornar. Pesquisadores do UK Biobank analisaram dados de mais de 40 mil pessoas e descobriram que isolamento crônico está associado a alterações significativas na estrutura e conectividade da rede de modo padrão. O cérebro literalmente se reorganiza de formas que dificultam cada vez mais a reconexão social. Isso não é iluminação. É armadilha neurológica. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. O paradoxo que Jung revelou e que Huberman agora valida. A diferenciação verdadeira. Aquela que a individuação exige. Não te separa da humanidade. Ela te conecta de forma mais profunda. Porque quando você remove a persona, quando você abandona os papéis inautênticos, o que resta é capaz de conexão genuína pela primeira vez. A persona conecta superficialmente com outras personas. É máscara falando com máscara. É performance encontrando performance. Parece conexão, mas é teatro social. O self, aquele que emerge após a persona ser dissolvida, conecta de forma completamente diferente. Conecta de verdade, conecta com profundidade,
Conecta de formas que a persona nunca conseguiria. Jung usou o termo imago para descrever as representações internas que temos das pessoas. Quando você está operando pela persona, você não vê as pessoas de verdade. Você vê suas projeções sobre elas. Você interage com suas expectativas, não com a realidade delas. Jung disse algo que vai te abalar, algo que vai te fazer questionar tudo. Ele disse que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, não te isola, te conecta. Ele afirmou categoricamente que essa jornada de autodescoberta deveria trazer mais relacionamentos, mais laços, um senso maior de pertencimento. Mas então, por que tantos que despertam acabam sumindo do mapa? Por que quem começa a se encontrar de verdade sente essa necessidade incontrolável de se afastar da sociedade? Por que você está aqui, assistindo a isso àquela hora da madrugada, sentindo exatamente do que eu estou falando? Essa é a chave para abrirmos as portas da percepção. Quando a persona se dissolve, as projeções começam a se retirar e, pela primeira vez, você consegue ver as pessoas como elas realmente são. Isso permite conexão, em um nível que nunca foi possível antes. E aqui está a ironia brutal, que pessoas despertas frequentemente não percebem. Elas desaparecem, porque não aguentavam mais conexões superficiais. Mas ao desaparecer permanentemente, elas se privam das conexões profundas, que finalmente seriam possíveis. O isolamento deveria preparar para a reconexão transformada, não substituir conexão indefinidamente. Jung sabia disso. Ele voltou. Depois do período de confronto com o inconsciente, ele retornou. Ele construiu relacionamentos profundos com pessoas como Marie-Louise von Franz e Barbara Hanna. Ele formou uma comunidade em torno do Instituto Jung. Ele se conectou de formas que só foram possíveis, porque ele passou pelo processo de diferenciação primeiro. Ele não ficou na caverna. A caverna era passagem, não destino. A academia moderna mantém Jung e Andrew Huberman artificialmente separados. Departamentos de psicologia não conversam com departamentos de neurociência. A sabedoria de 100 anos atrás é tratada como misticismo ultrapassado, enquanto a ciência moderna redescobre as mesmas verdades, em linguagem diferente. Mas quando você conecta os dois, o mapa se torna claro. Jung disse que a individuação é um processo de trazer o inconsciente à consciência. A neurociência agora mostra que isso corresponde a mudanças específicas na atividade da rede de modo padrão e na conectividade entre regiões cerebrais. Jung disse que confrontar a sombra é necessário para a integração. A neurociência agora mostra que isso envolve processos no córtex cingulado anterior e na amígdala, que permitem reavaliação de padrões emocionais automáticos. Jung disse que o self emerge como centro da personalidade integrada. A neurociência agora identifica padrões de atividade cerebral associados a estados de coerência e integração, que correspondem ao que Jung descrevia. E Jung disse que a individuação requer isolamento temporário, seguido de reconexão transformada. A neurociência agora mostra exatamente por que ambas as fases são neurologicamente necessárias. O isolamento permite que novos padrões se formem, sem interferência dos gatilhos habituais. A reconexão permite que esses novos padrões sejam testados, fortalecidos e consolidados em contexto social real. Sem isolamento, você não consegue formar novos padrões, porque está preso nos antigos. Sem reconexão, os novos padrões permanecem frágeis e não se integram à vida real.
E aqui está o protocolo que une tudo isso. O que Jung mapeou psicologicamente e o que Andrew Huberman valida neurologicamente. Primeiro, você precisa reconhecer em qual fase você está. Se você está sentindo a necessidade de desaparecer, isso pode ser o início legítimo da fase de nigredo. Não é errado sentir isso, é parte do processo. Mas você precisa saber que é fase, não estado permanente. O nigredo é seguido pelo albedo, citrinitas, e depois pelo rubedo. Ficar preso no nigredo significa nunca completar a transformação. Segundo, você precisa estabelecer isolamento estruturado. Não fuga caótica. Isso significa períodos definidos de retirada, com propósito específico. Não é sumir sem plano de retorno. É criar espaço para reflexão intensa, sabendo que esse espaço é temporário por design. Jung levou 6 anos. Você pode precisar de menos ou mais tempo, mas precisa ter clareza de que é período, não destino. Terceiro, você precisa usar o isolamento para confronto real, não para ruminação confortável. A fase de albedo é reflexão sobre direção e propósito. Não é ficar pensando em como você é diferente e como o mundo não te entende. Se seu isolamento está alimentando narrativas de superioridade, você está no caminho errado. A rede de modo padrão hiperativa é sinal de alerta, não de progresso. Quarto, você precisa manter pelo menos uma conexão âncora durante o processo. Jung disse que individuação só é possível com pessoas, através de pessoas. Mesmo na fase de maior retirada, mantenha pelo menos um relacionamento que não exija persona. Uma pessoa com quem você possa ser verdadeiro. Isso previne a inflação do ego e mantém você conectado à humanidade enquanto se transforma. Jung tinha Tony Wolff durante seu período mais intenso de confronto com o inconsciente. Ter uma conexão âncora não é fraqueza, é sabedoria. Quinto, você precisa estabelecer critérios de retorno. Como você vai saber quando a fase de isolamento cumpriu seu propósito? Quais sinais indicam que é hora de reconectar, sem critérios definidos? O isolamento se estende indefinidamente, porque sempre parece mais seguro ficar do que enfrentar o mundo transformado. Critérios podem incluir: quando você consegue pensar na sua vida passada, sem reatividade emocional intensa. Quando você sente curiosidade genuína sobre reconexão, em vez de medo. Quando a solidão começa a sentir como privação, em vez de alívio. Sexto, você precisa entender que o retorno será desconfortável. Você mudou. Os outros não mudaram junto com você. As velhas dinâmicas não vão funcionar. E essa incompatibilidade não é sinal para voltar ao isolamento. É sinal de que você precisa encontrar novas conexões ou reconstruir as antigas em bases completamente diferentes. Andrew Huberman fala sobre isso no contexto de neuroplasticidade. Os novos circuitos que você formou durante o isolamento precisam ser testados e fortalecidos em contexto social real. Se você só forma novos padrões e nunca os pratica em interação genuína, eles permanecem frágeis e facilmente revertidos. O retorno consolida a transformação, de forma que o isolamento sozinho nunca conseguiria. Sétimo, você precisa aceitar que conexão pós-individuação é diferente, mas não impossível. Você não vai mais conseguir fazer teatro social. Você não vai mais aguentar conversas superficiais por horas. Mas você vai descobrir que existem pessoas por aí que também não aguentam. E com elas, a conexão que se forma é mais profunda.
do que qualquer coisa que você experimentou antes da transformação. Oitavo, você precisa praticar o que Andrew Huberman chama de plasticidade adaptativa autodirigida, em contexto social. Isso significa se expor deliberadamente a situações sociais desafiadoras, com a intenção consciente de formar novos padrões de resposta. Não é voltar para a mesma performance social de antes. É entrar em interações com a persona dissolvida e permitir que novos padrões emerjam organicamente. Jung disse que quando você navega as profundezas do seu mundo interno, confronta suas sombras e abandona padrões antigos e limitantes, um novo eu pode emergir. Esse renascimento envolve integrar conscientemente suas experiências, claras e escuras, em um eu mais inteiro e autêntico. Uma pessoa que passou por esse processo frequentemente olha para a vida com uma perspectiva completamente fresca, encontrando novo significado e propósito, onde antes via apenas vazio. E esse novo significado e propósito incluem conexão, não apesar da transformação, mas por causa dela. A razão real por que pessoas despertas desaparecem não é que elas são incompatíveis com a sociedade. É que a sociedade que elas conheciam era baseada em persona, falando com persona. E quando a persona se dissolve, essa sociedade específica deixa de fazer sentido. Mas existe outra sociedade possível, uma baseada em autenticidade, uma onde pessoas transformadas encontram outras pessoas transformadas, uma onde a conexão acontece no nível do self, não no nível da máscara. Imagine um encontro de almas, não de aparências. E você não encontra essa sociedade fugindo permanentemente. Você encontra retornando como alguém diferente, como uma versão autêntica de si mesmo. A doutora Kay Tai descobriu que conexão social genuína é uma necessidade biológica tão fundamental quanto comida. O cérebro precisa disso para funcionar otimamente. Privação prolongada causa deterioração real em circuitos essenciais. Estudos recentes mostram que isolamento crônico pode causar declínio cognitivo mensurável e alterações estruturais no cérebro. É como se o cérebro atrofiasse sem o nutriente da conexão. Mas ela também descobriu que não é qualquer conexão que satisfaz. Conexões superficiais podem aumentar a fome em vez de saciá-la. O cérebro sabia a diferença entre performance social e conexão genuína. Ele anseia por profundidade, não por mera formalidade. Então a resposta não é aceitar qualquer conexão disponível. Também não é rejeitar toda conexão possível. A resposta é transformar primeiro, para que você possa formar conexões que realmente alimentam, que nutrem a alma. Isso exige passar pela fase de isolamento. É como entrar em uma crisálida, mas também exige sair dela, voar. Se você está assistindo isso às 2 da manhã, sabendo exatamente do que eu estou falando, você provavelmente está em algum ponto desse processo. Talvez você esteja no início, sentindo a necessidade de desaparecer. Talvez você esteja no meio, já isolado e perguntando se deveria voltar. Talvez você esteja preso, tendo transformado a passagem em morada permanente, estagnado. Onde quer que você esteja, entenda isso, o processo é real. A necessidade de isolamento é legítima, mas o destino inclui retorno. Nigredo, albedo, citrinitas, rubedo, 4 fases, não 2. Você não pode parar no meio e chamar de transformação completa. É como uma receita incompleta. Jung mapeou o caminho há mais de 100 anos. A neurociência de Andrew Huberman agora confirma cada detalhe.
A diferenciação acontece no isolamento. A integração acontece no retorno. É a dança entre o dentro e o fora. Você não precisa escolher entre ser quem você é e estar conectado. Você precisa se tornar quem você é para poder estar conectado de verdade, para oferecer sua autenticidade ao mundo. Esse é o paradoxo que Jung revelou. Individuação não isola, ela conecta. Mas primeiro você precisa se separar de tudo que não era conexão real, para descobrir o que conexão real significa, para valorizar a raridade de um laço verdadeiro. Nos últimos minutos, você descobriu algo que a academia separa artificialmente. Você viu como Jung mapeou um processo que a neurociência levou um século para validar. Você entendeu por que pessoas despertas desaparecem e por que algumas nunca voltam quando deveriam. Esse tipo de síntese não existe em nenhum outro lugar. Conectar psicologia profunda com neurociência moderna, revelar o que ambos sabem, mas que ninguém combina. Isso é trabalho que poucos fazem, porque exige dominar dois campos que a academia mantém artificialmente separados. É como juntar as peças de um quebra-cabeça gigante. Se isso ressoou com você, se você sentiu que finalmente alguém explicou o que você está vivendo, considere apoiar esse trabalho através do Super Thanks. Não é só apoio financeiro. É você dizendo, continue revelando essas conexões. Continue trazendo à superfície o que está enterrado entre disciplinas. Continue fazendo a ponte que a academia se recusa a construir. Cada vez que você clica no coração dourado, você financia a próxima revelação. Você permite que eu dedique mais tempo a essa pesquisa, em vez de criar conteúdo superficial que o algoritmo prefere. Você se torna parte do grupo que está reconectando sabedoria antiga com ciência moderna. Uma comunidade de buscadores. Nos comentários me conta, você está na fase de isolamento agora? Ou já passou por ela e voltou? O que te fez desaparecer? E o que te fez retornar? Ou você está preso no albedo, sem saber como avançar para os citrinitas? Compartilhe sua jornada. Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisava ouvir para entender que não está sozinha nesse processo. E, ironicamente, isso é conexão real. Pessoas autênticas compartilhando experiências verdadeiras. Exatamente o tipo de conexão que a individuação torna possível. Uma corrente de empatia e compreensão. Carl Jung desenhou o mapa. Andrew Huberman está traduzindo para a linguagem do cérebro. E você está vivendo a jornada. A única questão é, você vai transformar a passagem em morada? Ou vai usar o isolamento como o que ele sempre deveria ser? Preparação para a reconexão transformada? A resposta está em você. E agora, você tem o mapa completo para encontrá-la. A bússola interior.